No dia 30 de abril de 2023, o então presidente Lula fez um pronunciamento em comemoração ao dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, anunciando o tão esperado aumento da faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física e também o aumento do salário mínimo brasileiro, através da medida provisória 1171 de 2023. Porém, não foram apenas essas as mudanças dessa medida provisória. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para comentar um pouquinho sobre essa medida provisória que saiu agora, recentemente, bem no início do mês de maio. Mas antes disso, já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo. E se você gosta de conteúdos assim, já deixa aqui nos comentários outras sugestões que a gente vai preparar conteúdos bem interessantes para vocês. Show. Dito isso, Brunão, saiu uma medida provisória aí, cara, que pegou muita gente de surpresa, né? Cavalo de Troia, né? É um cavalo de Troia. Em resumo, a gente não vai demorar muito nesse tema aqui, até mesmo porque é só uma medida provisória, né? A medida provisória ainda não é lei, por mais que em alguns casos ela tenha poder de lei, né? Certo. Mas basicamente, nessa medida provisória, o grande objetivo dela, a princípio, tanto que se vocês verem na íntegra o pronunciamento do presidente Lula, a gente vai deixar na descrição aqui um vídeo do canal da CNN que tem um pronunciamento na íntegra. Ele fala apenas do aumento do salário mínimo, né, que aumentou R$18, então foi para 1.320. E ele fala também do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, de acordo com essa tabela que o Gui colocou para vocês aí, está dizendo que é até R$2.112. Porém, com alguns descontos e tudo mais, a faixa de isenção real por mês é de R$2.640, tá? Então, 2 salários mínimos basicamente é isso. E nesse vídeo ainda do pronunciamento do presidente Lula, ele promete, até o final do mandato, ter uma faixa de isenção de até R$5.000 por mês, né? Então, é um pronunciamento aí que eu achei interessante, né? E vamos ver o que isso vai se desenrolar a partir Vai ter que disso. tirar de algum lugar, né? Exatamente. E o pronunciamento dele acaba aí, né? Ele agradece aos trabalhadores e tal, e comemora o 1º de maio, legal. Porém, o pronunciamento dele acaba aí. Só que a medida provisória ela não traz só isso. Isso aqui é basicamente a introdução, né, dessa medida provisória. E aí, a partir do capítulo 2, traz ali onde serão tributados, onde vai ser compensado esse imposto de renda que está sendo isento, digamos assim, né? Então, a gente tinha uma faixa de isenção que era de R$1.903. E agora ela vai para R$2.640. Então, uma taxa de isenção bem significativa, às vezes pode parecer pouco para muita gente. Mas para o governo, né? Mas para o governo isso é muito grande, é um volume muito significativo. Então, com isso, ele pensou o quê? Pô, a gente precisa compensar em um outro tributo, em uma outra forma de a lei arrecadar de essa responsabilidade fiscal. Exatamente, porque senão ele dá um benefício, não tem grana depois para pagar o orçamento público, enfim, dá problema. Então, dito isso, nessa medida provisória, ele colocou ali a tributação nos rendimentos e ativos do exterior. E aí, cara, que vem a grande questão. Então, para a gente resumir aqui, quais são as aplicações do exterior, né? As aplicações do exterior são aquelas que a gente já tinha visto antes, compra de ações, ETFs. E aí, lembrando que para ações a gente tinha uma isenção, se não me engano, de até 20 mil. Para ouro, também até 20 mil. Para criptomoedas, até 35 mil reais, né? Todos esses valores estão em reais e por mês. E para ativos no exterior, a gente até então tem uma isenção de RRF de até 35 mil reais por mês. Então a gente está falando de aproximadamente, fazendo uma conta rápida de cabeça, 420 mil por ano de isenção de RRF de lucro, né? Digamos assim, nos ativos no exterior. Até então, ok. A partir disso, pagaria-se 15% ali de ganho de capital na compra e venda de ações, enfim, né? Ok. E aí, ele traz ali as definições de quais as aplicações que vão ser tributadas e quais os rendimentos. Os rendimentos são praticamente todos, que a gente já conhece. E as aplicações, eu achei interessante um adicional que ele colocou ali, que são os seguros de vida no exterior, né? Então, ele colocou esses seguros de vida no exterior como aplicação também. Tá? Então, antes que não era tributado, né? A gente tem alguns clientes que trabalham com isso, agora vai passar a ser tributado. É porque o seguro, só para contextualizar,
até então, né, sei lá, uns 10 anos atrás, existia só aquele seguro de vida, aquele seguro de balcão, a pessoa compra lá, paga, sei lá, R$20 por mês e está segurado lá em 100 mil. Aí eles criaram um pacote, né, tipo um 2.0, um seguro 2.0, que eles pegam esses R$20, que é para segurar a pessoa, e coloca mais, sei lá, te cobra R$100 e pega essa diferença de R$80 e joga num fundo com a proposta de devolver parte desse recurso que você está pagando ali por aquele seguro, né, daqui a 10, 20 anos. Então, assim, você está pagando, nesse exemplo, um seguro de R$100, que na verdade R$20 é só para segurar a pessoa, os outros 80 é investimento. E aí, eles vendem como se fosse seguro, né? E aí o governo, obviamente... Já viu isso aí, né? Pô, a aplicação, vamos tributar também. Vai tributar, mas só no caso, só nos 80%. Exatamente. E aí, cara, lembrando que essa medida provisória ainda está muito crua, ainda está muito nebulosa, então a gente acredita que talvez isso possa sofrer alterações, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a questão dos rendimentos ficou muito nebuloso, porque, rendimento que a gente conhece é rendimento. Só que aí, por exemplo, lá tem um dispositivo que diz também sobre a variação cambial. Então, por exemplo, você que está indo morar nos Estados Unidos, você não vai logo de cara, você vai mandando a grana aos poucos, né? E aí o real se desvaloriza em visão ao dólar, com isso você tem uma pequena variação cambial ali. Se essa variação cambial for mais de R$6 mil por ano, você já paga imposto. Entende? Então, assim, tá um negócio ainda meio nebuloso, a gente está acompanhando isso. Porém, saiba que talvez até a variação cambial pode ser também tributada, né? E aí, atualizando isso, como que ficou hoje o pagamento desse imposto sobre esses rendimentos no exterior, né? O Gui vai colocar a tabela aqui também para vocês verem, mas só para efeitos de comparação. Onde antes você tinha uma isenção de 420 mil aproximadamente por ano, agora é 6 mil por ano. Então, assim... enquanto a gente falava de R$35 mil por mês, agora a gente está falando de R$500 por mês de isenção. Então o governo deu um benefício lá atrás que é interessante, né, para a galera que vai pagar menos imposto de renda, só que daí está abocanhando aqui o outro lado de forma muito grotesca. É isso que eu achei mais estranho. Passou de 35 mil para R$500 a faixa de isenção. Então, assim, vamos ver se isso de fato vai ser passado pelo Congresso. E aí, então, até 6 mil não paga nada, de 6 mil a 50 mil você vai pagar ali 15%, acima de 50 mil você paga 22,5%. Essa é a proposta, né? E aí, cara, com isso, vem um grande problema, né? Porque isso aqui a gente está falando na pessoa física. Porém, tem as offshore, né? Que muita gente abre uma offshore em um país, abre uma offshore nas Ilhas Cayman, na Europa, para investir em um outro mercado. E aí, por exemplo, no mercado americano, se você tem uma offshore lá, quando você vai sacar o dividendo, quando você vai sacar o seu rendimento ali, você já paga 30% de imposto sobre esse dividendo. Tá ok, tá tranquilo. E aí, quando você aqui, sendo residente fiscal do Brasil, você declara que pagou esse dividendo lá, tá ok. O Brasil aqui não vai te cobrar, não tem essa bitributação. Mas pelo que a gente estudou dessa medida provisória, vai haver uma bitributação. E aí muita gente que abriu offshore, seja com um objetivo sucessório, de investimento, de proteção patrimonial, talvez não faça tanto mais sentido. E eles estão usando a lógica do lucro real, que não é a tributação nos dividendos, né? Existe uma diferença entre você distribuir, né? Você tributar os dividendos e você tributar o lucro líquido. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, na Estônia, que a gente tem empresa lá. Para Portugal. Para Portugal, a distribuição é sobre a distribuição do lucro. O imposto, né? O imposto, né? O sócio lá, ele paga quando o dinheiro sai da conta da empresa e vai beneficiar os sócios. Enquanto estiver lá na empresa, não paga imposto. No Brasil, no lucro real, que em tese seria algo, né, semelhante, né? A tributação não é sobre os dividendos, é sobre o lucro líquido. Então, tu faz a apuração do balanço ali no final do ano, deu lucro, vai ter que pagar imposto. Mas eu não vou distribuir. Eu não quero saber, eu quero
25% aqui, 24% sobre esse teu lucro aí. Então, eles estão usando a mesma lógica para aplicar também nas aplicações, para aplicar nessa situação aí das offshore. Porque, por exemplo, se tua empresa dá lucro lá nos Estados Unidos, e por mais que você não distribua esse lucro, dividendo, né? Exato, não faça a distribuição dos dividendos, o governo vai querer tributar... O governo brasileiro. O governo brasileiro vai querer te tributar em cima do lucro da empresa. Exatamente. Tá? E aí entra até uma questão assim de uma possível ilegalidade, porque uma offshore que está nas Ilhas Cayman, por exemplo, ele responde ao governo americano. Então, como que o governo brasileiro quer obrigar uma empresa americana a pagar imposto para o sócio que é brasileiro e, consequentemente, o sócio brasileiro pagar imposto? Então, tipo assim, ainda está algo bem nebuloso, né? Essa é a proposta, por enquanto, pelo que a gente entendeu, mas com certeza algumas coisas ainda vão mudar. E aí, referente a esses dividendos, também ainda tem uma outra questão. Por exemplo, se você abre uma offshore para sucessório ou proteção patrimonial, coloca um capital social em dólar, $100 mil, por exemplo, o real desvalorizou, ou seja, houve a variação cambial. E aí, vai ter que pagar também imposto de renda sobre essa variação cambial? Faz sentido. Entende? E é uma empresa que não está sob jurisdição brasileira. Porém, o governo brasileiro entende que se você é residente fiscal aqui, independente de você ser brasileiro ou não, se você é residente fiscal no Brasil, você vai ter que pagar impostos aqui no Brasil referente a esse dinheiro lá fora. E aí entra a questão do Come Cotas, né? Que aqui no Brasil já funciona o Come Cotas, né? Sim. Como é que funciona mais ou menos o Come Cotas? Pronto, eles querem fazer o mesmo esquema. O Come Cotas no Brasil são aplicados a fundos de investimento, que é uma forma do governo evitar o diferimento tributário. O que é isso, né? Se esse dinheiro ficar no fundo de investimento, do ponto de vista de matemática, né, de cálculo exponencial, né, juros sobre juros, sim, né? Juros compostos. Juros compostos, essa tua aplicação ela vai ter um efeito exponencial ao longo do tempo. Então é muito mais vantajoso você deixar esse recurso no fundo de investimento e não resgatar ele. Só que o governo quer parte desse rendimento, né? Então ele criou um Come Cotas, que geralmente é ali de 15%, 20%, a depender do fundo, que aí 2 vezes no ano ele vai lá e pega ali cotas do teu fundo de investimento, justamente esses 15% desses ganhos aí, para a União. Ele pega esse recurso como impulso. É como se ele estivesse antecipando o recebimento do imposto. Porque assim, em tese, usando a mesma lógica que eu falei lá, né, enquanto o dinheiro estiver no fundo ou enquanto o dinheiro estiver na empresa, a lógica, né, de todos os países é o seguinte, enquanto o dinheiro está aí na empresa sendo reinvestido, cara, beleza, não quero teu imposto, porque está rodando a economia. Mas a política do nosso governo é inversa, né? Então, cara, eu não tô nem aí se tu vai reinvestir nem nada, me traz aí umas cotas do teu fundo ou do teu lucro líquido e eu quero essa tributação. Então, a estratégia de diferimento tributário para as offshores vai perder o sentido, Exato. porque independente de você distribuir lucro ou não, Fechar eles vão criar um sistema de come cotas para puxar aí parte desses teus ganhos aí, com certeza. Exatamente. Para quem não entende, o diferimento tributário é você deixar o dinheiro na empresa, né? O que o Bruno acabou de falar por muito tempo. Fundos de pensão, isso é muito comum, deixa o dinheiro lá numa... os FDICs você pode segurar, Fiagro fica lá também. 30 anos, 40 anos, 50 anos. É uma das estratégias para... no Brasil hoje tem alguns fundos, que é o FDIC Fiagro, que evita, que favorece o diferimento. Que o governo até então não tributa, mas é muito raro acontecer. Os principais fundos de ações, fundos de investimento e agora as offshores, né? Exatamente. Então, um dos dispositivos que a gente viu nessa medida provisória também, inclusive ela vai ficar aqui no link na descrição para vocês darem uma lida, tá? É esse bloqueio do diferimento tributário, né? Digamos assim. Então, entre aspas, o governo quer acabar com o diferimento tributário e mesmo que você não apure o lucro, que você não feche o balanço, que você não apure o resultado, o governo vai falar, irmão, o problema é teu se você não quer fechar o balanço patrimonial lá, porque em alguns lugares você não é obrigado a fechar balanço, né? Sim. Então eu vou criar uma espécie de come cotas anual e todo ano você vai me pagando um pouquinho aqui.
E, enfim, e a nossa conclusão aqui, cara, nesse momento ainda, né, que é um momento muito novo ainda, uma medida provisória nova, a nossa visão, cara, é que isso talvez pode ser uma grande falha, talvez um grande erro de querer tributar grandes fortunas, né? Porque a gente viu isso em alguns países, como a Argentina, por exemplo. Estados Unidos também. E na Argentina não deu muito certo. No primeiro ano que eles fizeram isso lá, arrecadaram bem até, foi legal, mas logo no ano seguinte, a imigração foi gigante, né? A galera saindo da Argentina foi muito grande. E aí, com isso, o grande empresário, que tem um grande recurso ali, que tem uma empresa que gera emprego naquele país, ele vai sair dali. Então, o empresário brasileiro hoje, que gera emprego aqui, que, enfim, faz a economia aqui rodar, ele vai sair daqui. Ele vai para um Uruguai, ele vai para um outro país com uma tributação mais favorecida, e o recurso que ele tinha aqui, os empregos que ele gerava aqui, ele vai gerar em outro lugar. Ele vai movimentar uma outra economia, ele vai aquecer um outro mercado. Então, talvez isso não seja a melhor alternativa, né? Tem muito aquele discurso, né? Vamos tributar o rico, o pobre tem que ser favorecido. Mas, cara, é aquele negócio. Você é pobre porque o seu vizinho é rico, ou você é pobre porque o seu vizinho também é pobre, todos somos pobres e ninguém emprega ninguém compra de ninguém. Vai todo mundo depender de um benefício do governo, de um, sei lá, um Bolsa Família, um Bolsa alguma coisa. E, enfim, então, igual recentemente estive na Argentina e eu vi o quanto alguns cidadãos ali, cidadãos ou cidadãos? Cidadãos. E eu vi o quanto alguns cidadãos ali, eles simplesmente falam assim, pô, para que eu vou trabalhar se eu tenho um auxílio do governo aqui que dá para eu sobreviver? Né? Então, assim, isso é uma realidade que talvez não seja tão agradável e é importante a gente ligar o alerta aí. E para você que tem investimentos no exterior, que tem uma offshore, cara, não se preocupe por enquanto, tá? Isso é só medida provisória. Então, o Congresso tem 60 dias para analisar, depois pode prorrogar por mais 60 dias. Após esses 120 dias total, né, ela pode ser aprovada, ou ela pode ser aprovada com alterações, ou ela simplesmente pode ser recusada, né? E aí, depois, o nego faz outra. Então, a grande questão agora é a gente aguardar, né, esse prazo. A gente, se nós tivermos aqui alguma atualização, a gente vem, grava aqui para vocês também ficarem por dentro desse assunto, tá? Mas você aí que quer investir no exterior, ou você que já investe no exterior, comece a pensar na possibilidade de uma saída fiscal do Brasil. Talvez isso faça sentido para você, a depender do seu volume de investimento também, né? Obviamente. Então, são possibilidades que a gente vê aí no futuro. E lógico, o rico que consegue pagar bons advogados, bons contadores, ele vai fazer igual jogador de futebol, igual o Messi. Abre uma conta nas Ilhas Cayman, outra conta na Irlanda, uma empresa na Irlanda que administra a marca, que administra não sei o quê. De empresas que nunca vão dar lucro. Empresas que nunca vão dar lucro e é isso. Fechou? Fechou. Algo mais? Então isso. É isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, quer saber um pouco mais, ou se tem algum outro tema semelhante a esse que você queira sugerir pra gente, deixa nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha com todo mundo. Vai lá no seu agregador de podcast preferido, se inscreva no nosso FaciliteCast, tem bastante conteúdo interessante lá para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Tá vendo? Não.